Olá, começa agora mais um Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje continuaremos nossa conversa sobre o papel dos pais na trajetória escolar dos filhos com a professora Flávia. Flávia Tereza de Lima é terapeuta ocupacional, pedagoga e psicopedagoga com mestrado em psicologia educacional. Atualmente é supervisora dos cursos de psicopedagogia e arte-terapia da Unisa. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço, Rosângela. Então, professora Flávia, no programa anterior, você explicou sobre a importância e responsabilidade dos pais na imposição de limites, na criação de uma rotina, a importância da parceria escola e família. E nós paramos num ponto nevrálgico. E quando os filhos não correspondem a esses estímulos básicos? Tá. É de se esperar, né, que a criança, se desde pequena ela for habituada com regras, com rotina, com cotidiano, que ela se adapte bem e caminhe com muita tranquilidade pela vida escolar. Este muita tranquilidade não quer dizer que não esteja sujeito a alguns impasses, né? Então, eventualmente, a criança dar uma tropeçada no caminhar dela na escola é muito normal. Agora, existem crianças que oferecem uma resistência nisso, né? A isso, por vários motivos. E aí talvez seja o momento da gente encaminhar da escola, ou mesmo os pais, né? Após um olhar atento, após uma tentativa por um método ou outro, conversar, as atitudes da criança ter consequências, talvez seja o ponto da gente procurar uma ajuda de um profissional de outra área. Muitas vezes um psicopedagogo, um psicólogo, os dois, por que não? Outras vezes até um professor particular. Certo. E quais seriam esses motivos? Um deles. Olha, existem crianças, né, que quando entram na escola é que algumas dificuldades ficam gritantes, né? Não que elas não possam ser observadas antes, mas o adulto normalmente não tem esse olhar. Então, por exemplo, uma criança que tenha uma dislexia, que apresente um grau de um quadro de dislexia. Muitas vezes, no brincar, ela já nos dá indícios de que algo acontece, mas os sintomas aparecem com ênfase quando ela entra na escola e começa o período de alfabetização, né? Então, por exemplo, este pode ser um entrave. Como, por exemplo, na brincadeira? Na brincadeira, porque ela tem dificuldade. Vamos pensar assim, na educação infantil é uma brincadeira, mas já permeada, né, de muitos conteúdos que essa criança tem que absorver, né, tem que memorizar, que ela tem que dar conta. E, eventualmente, eu já posso perceber dificuldades de assimilação de uma ou outra informação por conta de um quadro de dislexia, por exemplo, por conta de um quadro de hiperatividade. Então, a resistência às regras, a impulsividade, que são características de uma hiperatividade. Então, claro que aí, tanto família quanto escola necessitam da ajuda de um outro profissional, muitas vezes, né? Agora, precisa ter o olhar para pedir esta ajuda, né? Então, se por um lado a gente não pode achar que tudo é um grande problema, por outro lado, às vezes as escolas pecam em encaminhar crianças tardiamente para um suporte de um outro profissional. Porque daqui a pouco ele resolve, ele entende, daqui a pouco ele começa a responder. E pode ser uma questão que esteja além da possibilidade daquela criança responder naquele momento. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando, e a tendência é estes quadros se agravarem. Porque daí a escola perde a paciência, a família perde a paciência, todo mundo começa a ter uma atitude inadequada em relação a essa criança, né, por falta de uma orientação. Então, nós precisamos ficar atentos a isso, né?
Por que que esta criança não está aceitando regras? E aí não quer dizer que aceitar regras seja uma passividade. Não. Regras mínimas de convívio, para que ela possa aprender, para que ela possa se desenvolver bem. Né? Não tem nada a ver com uma passividade, Certo. não é uma coisa negativa aí, a Ou aceitação. preguiça, né? Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que se questionar por que esta criança é tão resistente a isso? O que se passa? E às vezes a dificuldade em aprender, por qualquer motivo, né? Um motivo emocional, uma dislexia, uma hiperatividade que comprometa o processo escolar dele, da criança, como ela não entende o que acontece com ela. E como para ela é muito difícil verbalizar o que ela está sentindo, essa dificuldade, ela começa a mostrar para a gente numa outra instância, que é o não estudar, o ser muito enfrentativo, assim, além da conta. E essas dificuldades são mais comuns nas crianças ou em adolescentes? Existem as duas coisas, né? O adolescente, ele normalmente, ele não tem aquela vibração pela escola que a criança tem, né? A criança, quando ela vai para a escola e quando ela começa a ler e a escrever, para ela é motivo de, nossa, eu estou crescendo, eu estou ficando muito adulto. O adolescente pode ter esta sensação se ele tiver uma meta muito clara, que é entrar numa boa faculdade. Né? Se ele tiver esta meta, opa, eu já quero ser aquele adulto. Então, este ânimo, esta motivação permanece. O normal é que o adolescente dê uma queda. Né? Começou bem, mas chegou na adolescência. Ele tem todo o entusiasmo, né, da criança pequena, quer dizer, quando é pequeno ele tem todo um entusiasmo que infelizmente vai se perdendo, né, no decorrer da vida escolar. Né? Por que a escola vai ficando chata? Porque ele tem muitas outras motivações também. Né? A vida social dele está em pleno desenvolvimento. O mundo fora da escola é muito atrativo para ele. Né? Até mesmo a internet, o acesso que eles têm hoje a se comunicarem com pessoas que moram do outro lado do mundo. Né? As possibilidades de sair, de se divertir, de encontrar com o grupo. Então existe essa resistência. Agora, para tudo isso que a gente está falando, existe um grau de, vamos colocar uma palavra que hoje em dia a gente usa com muita cautela, né? Existe um parâmetro de normalidade. Então ele tem que ir até o ponto que ele não se prejudica. O que é o se prejudicar? Né? Ele vai tirando aquela nota rasteira, não, mas ele passa. A partir do momento que eu tenho um adolescente que tira uma nota baixa, que ele vê que ele vai repetir de ano, né? Que ele vê que as coisas não estão caminhando bem, e ele não liga para isto, aí eu já coloco como tem algo que não está certo. Nós estamos conversando com a professora Flávia sobre o papel dos pais na trajetória escolar dos filhos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. A palestra Assistência Básica na Amazônia, Medicina com Qualidade, aconteceu no Campus 1 da Unisa e contou com a presença do coordenador de saúde comunitária do projeto Saúde e Alegria, falando sobre a parceria do projeto com a universidade. Através dessa parceria junto com a Unisa, que é uma coisa muito boa para a gente, eu acho que vai ser para a Unisa também, a gente pode fazer o receptivo de internos, né, de estudantes de medicina da área da saúde. Essa parceria visa levar estudantes residentes de medicina para prestar trabalhos voluntários no barco Abaré, que leva atendimento à população de Santarém, região a oeste do Pará, no meio da Amazônia.
Por conta desse projeto do Fábio, já conhecê-lo há algum tempo e tudo mais, eu conversando com ele, surgiu a ideia de a gente fazer essa parceria para poder levar a universidade, os alunos, os docentes, para conhecerem a realidade do norte do Brasil. Conversamos com os alunos para saber o que eles acharam da palestra e da proposta. Foi muito importante a questão do contrato da Unisa, entendeu? Porque a gente não viu só o projeto, a gente viu que a gente tem como participar e a universidade está ajudando a gente a participar. E eu acho muito importante, com certeza, a gente tem que fazer alguma coisa pela pessoa que precisa. Acho a palestra muito interessante, é válida assim, para a nossa vida, principalmente para a gente abrir um pouco o nosso conceito sobre ajudar as pessoas, né? Os alunos que decidirem se voluntariar para atuar no Abaré vão passar por uma seleção que vai escolher quem melhor se enquadra na visão do projeto. Para nós a importância é mostrar que o conhecimento, o sentimento de humanidade pode fazer muita coisa. Então, às vezes não precisa um aluno trabalhar aqui num grande hospital com uma ressonância nuclear magnética, com grandes aparatos. Se ele pegar o estetoscópio dele, a boa vontade, for lá conversar com as pessoas e começar a tratar, vai ver que resolve a maior parte dos problemas, que são muito simples. Todo mundo já convidou alguém para alguma coisa. Pode ser uma coisa simples, do tipo... Vamos no banheiro comigo? Ou um convite para a vida toda. Quer casar comigo? Tem convite cara de pau. E aí, quer entrar? Tem convite tímido. Quer sair? Tem convite emocionante. Quer ser madrinha? Agora queremos convidar você a entrar para a corrente sanguínea. É assim, você doa sangue e convida mais alguém a fazer o mesmo. Salve vidas. Ajudar tá no sangue. Voltamos a conversar com a professora Flávia sobre o papel dos pais na trajetória escolar dos filhos. Professora, no bloco anterior você deu uma palavra sobre o adolescente, quando já está desviando o foco dos estudos, né? Essas resistências, esses bloqueios, quem poderá ajudá-lo? Eu acho que num primeiro momento a própria escola, tendo um olhar para isso, né? Então, o que eu trabalho muito com professores é aquilo que nós estávamos falando. O declínio no desempenho, ele é normal até um certo ponto. Não é normal o aluno perceber que ele está caminhando para uma repetência e ele começa a fazer cada vez menos e ele se desentusiasma cada vez mais da escola. Isto não é normal. Aí vai do professor ter olhos para isto, né? Então, assim, esse desinteresse muitas vezes é verbalizado assim, o fulano não quer nada com nada. Mas o que é este não querer nada com nada? Pode ser um problema familiar, Pode uma ser perda. Exatamente, né? Algo está acontecendo com esse adolescente que ele não tem que ele não quer nada com nada, ele está sem meta. Ele está sem rumo. E perdeu o controle, ele próprio. E nós perdemos essa criança, tanto a escola quanto a família. Então, vai num primeiro momento este olhar da escola e notificar estes pais. Chamar, conversar, explicar o que está sendo observado. E aí a gente tem uma contrapartida da família. Escutar a escola. Aquilo que nós falamos no outro programa. A parceria. A parceria, né? Escola e família não podem duelar, né? Elas têm que compor em prol da criança. Então, quando uma coordenadora, uma orientadora chama estes pais, eles têm que escutar. E se é apontado algum possível problema com esta criança, né? Os pais devem levar em consideração. Então, muitas vezes é sugerido um acompanhamento psicológico, psicopedagógico, né? É importante que os pais corram atrás. Por que não? Né? Porque o medo de que algo vá ser diagnosticado, se essa criança está em sofrimento, porque ela sofre. O adolescente que vai mal na escola, né? Na grande maioria dos casos, ele está em sofrimento.
né? E muitas vezes a gente não tem esse olhar. Pensa que é malandragem, Normalmente, preguiça. algumas vezes é. É, né? Algumas vezes exatamente, né? Mas é aquilo que eu falei, até essa malandragem tem um limite. Quando nós percebemos que a autoestima dessa criança, porque ainda é uma criança, né, está cada vez mais baixa, né, a gente não pode se calar. E a gente tem que tentar ajudar. E a internet é uma amiga ou inimiga do adolescente, mesmo nessa fase crítica? Eu acho que ela pode ser as duas coisas. Se bem utilizada, né, não só pelo adolescente, como para qualquer um de nós, ela é uma grande aliada. Agora, como que um adolescente vai utilizar bem a internet? Se ele for bem orientado por pais e por professores. Eu recebo muita reclamação de professor assim, pesquisa hoje em dia só internet, só internet. E é um caminho sem volta, é a internet mesmo, eu não digo só, mas também é a internet. Agora, para isso o aluno precisa ser orientado. Que sites que ele pode usar? É muito raro o professor indicar um bom site. Um site de artigos acadêmicos, um site, por exemplo, a gente está trabalhando muito questão de meio ambiente. O site do Ministério do Meio Ambiente é um excelente instrumento de pesquisa. Agora, raras vezes você vê o professor indicando, olha, eu aceito pesquisas em tais, tais e tais sites, até porque ele próprio desconhece, né? Então, aí vai uma falha do próprio professor. Sim. Então, eu penso assim, para de crucificar a internet. Usa a internet como sua aliada. Para o bem. Para o bem. Orienta esta criança a usar a internet. Tem algo que escapa da gente, sem dúvida, né? Que a gente não vai poder monitorar essa criança 24 horas. Daí vai da organização, horário para ficar na internet, não tem que ficar na internet a tarde toda, os limites. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Fique com a gente. A palestra Assistência Básica na Amazônia, Medicina com Qualidade, aconteceu no Campus 1 da Unisa e contou com a presença do coordenador de saúde comunitária do projeto Saúde e Alegria, falando sobre a parceria do projeto com a universidade. Através dessa parceria junto com a Unisa, que é uma coisa muito boa para a gente, eu acho que vai ser para a Unisa também, a gente pode fazer o receptivo de internos, né, de estudantes de medicina da área da saúde. Essa parceria visa levar estudantes e residentes de medicina para prestar trabalhos voluntários no Barco Abaré, que leva atendimento à população de Santarém, região a oeste do Pará, no meio da Amazônia. Por conta desse projeto do Fábio, já conhecê-lo há algum tempo e tudo mais, eu conversando com ele, surgiu a ideia de a gente fazer essa parceria para poder levar a universidade, os alunos, os docentes, para conhecerem a realidade do norte do Brasil. Conversamos com os alunos para saber o que eles acharam da palestra e da proposta. Foi muito importante a questão do contrato da Unisa, entendeu? Porque a gente não viu só o projeto, a gente viu que a gente tem como participar e a universidade está ajudando a gente a participar. E eu acho muito importante, com certeza, a gente tem que fazer alguma coisa pela pessoa que precisa. Acho a palestra muito interessante, é válida assim, para a nossa vida, principalmente para a gente abrir um pouco o nosso conceito sobre ajudar as pessoas, né? Os alunos que decidirem se voluntariar para atuar no Abaré vão passar por uma seleção que vai escolher quem melhor se enquadra na visão do projeto. Para nós a importância é mostrar que o conhecimento, o sentimento de humanidade pode fazer muita coisa. Então, às vezes não precisa um aluno trabalhar aqui num grande hospital com uma ressonância nuclear magnética, com grandes aparatos. Se ele pegar o estetoscópio dele, a boa vontade, for lá conversar com as pessoas e começar a tratar, vai ver que resolve a maior parte dos problemas, que são muito simples.
voltamos para o último bloco do nosso bate-papo sobre o papel dos pais na trajetória escolar dos filhos. Professor, e o resultado é garantido quando há essa conivência entre escola, pais, para ajudar tanto a criança quanto o adolescente? Garantido não, né? A gente não tem uma certeza. Por quê? Porque a gente está falando de um outro que pode ou não aceitar e se apropriar disto que está sendo oferecido, né? Agora, com certeza, né, a tendência é que a gente tenha bons resultados, né? A gente só não pode falar, numa época de tantas incertezas, né, de não verdades absolutas, que 100% é garantido que as coisas se consertem e tomem o rumo. A tendência é que sim. Se essa criança estiver bem olhada por pais, por escola, que ela seja orientada, a tendência é rapidinho as coisas retomarem ao eixo. Agora, sempre tem algo que nos escapa, algo que transborda, né? Que depende do outro, sem dúvida. É. E quanto ao desempenho de crianças em escolas públicas? Crianças e adolescentes, né, que é o que a gente está tratando. Olha, Rosângela, eu acho que não muda de tudo isso que nós falamos, né? Do mesmo jeito de crianças de escolas particulares, elas têm que ter um olhar, elas têm que ter uma escuta, né? Tanto escola quanto família tem que estar sempre perto, orientando, né? Traçando uma trajetória, oferecendo uma trajetória para essa criança. Existem alguns agravantes, claro, né, de menos recursos, uma família que muitas vezes o pai e a mãe ficam ausentes o dia todo, mas são contingentes que precisam ser contornados, né? Agora, em termos de problemas das crianças apresentarem ou não, em termos de responderem a esta ajuda ou não, eu diria que não muda, viu? Mesma coisa. É a mesma coisa. Os problemas do ser humano são os mesmos em qualquer parte do mundo. Algumas pequenas mudanças, né? E os pais devem ou não ajudar na lição de casa? Dependendo da faixa etária, devem, só que essa ajuda muda dependendo do ciclo que a criança está. Então, claro que na educação infantil, ensino fundamental 1, né, nós estamos falando de uma ajuda mais presente, né? Dia a dia. Dia a dia, mas sempre trabalhando para a autonomia da criança. Eu digo assim, fazer com, sempre, fazer por, nunca. Né? Uma regrinha. Pai e mãe não devem fazer lição de casa pela criança. E mesmo a ajuda é uma monitoria, né? O adulto ele vai indicando o caminho para a criança. Mas não adianta ficar ditando a resposta, soletrando a palavra, né? Não é por aí. Trabalhando desse jeito, lá na frente, para o adolescente, é cobrar os resultados mesmo. E existem palestras, cursos para ajudar famílias em crise nesse sentido? Existem, as próprias escolas oferecem, né? Algumas vezes os pais, por exemplo, não vão em palestras oferecidas pelas escolas, na reunião com os professores, né? E deveriam ir, mesmo que esteja tudo bem. Mesmo que esteja tudo bem, mesmo que de vez em quando eles falem assim, mas vai falar outra vez aquilo. E a gente precisa escutar várias vezes, né? Agora, cursos, existem muitos, palestras também. Agora, esses pais têm que ir e aproveitar bastante, né? Agora, tem muita coisa ruim também sendo veiculada. Isso, para os pais, também cuidado com o que se lê na internet. Né? Tem muita coisa boa, né? de pessoas da área que podem auxiliar, mas também tem muita bobagem. Então, você teria alguma dica assim para administrar o tempo? Porque tem internet, tem TV, tem os amiguinhos
Então, teria alguma coisa assim prática e funcional para a criança que chega da escola, tarefas domésticas, como? Porque também são muitas ofertas, né? Eu acho que é prioridade. Então, assim, a prioridade da escola, da escola da criança em idade escolar, né, nós podemos colocar 2 prioridades. Ele deve dar conta dos conteúdos escolares e ele deve brincar. Como nós, adultos, devemos trabalhar todos os dias, a criança também. Ela deve estudar um pouquinho por dia. Certo. Então, eu, você, né? Nós primeiro damos conta do trabalho, depois, se der, a gente pega um cinema, a gente vai fazer um supermercado. Criança é a mesma coisa, né? Chegou em casa, dá conta da obrigação. E obrigação aí não é uma coisa ruim, necessariamente, mas é uma obrigação, é um compromisso dela. Deu conta da escola, vamos partir para as outras coisas. Criança hoje em dia tem agenda. Então daí vem o tênis, o futebol, só que cuidado, né? A criança não pode em nenhum momento entender que futebol, tênis, não sei o que, é mais importante do que a escola. A gente tem que resgatar esse valor da escola. A escola vem em primeiro lugar. Eu ousaria dizer que sim, né? Eu penso que a escola tem que vir em primeiro lugar, porque vai dar tempo para tudo, né? Mas ele